Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início hoje, então, a mais uma aula de física. Hoje nós vamos abordar o nosso terceiro tópico dentro dos conteúdos de física que estamos estudando para a prova do Enem. Hoje o nosso tema é sobre dinâmica. A gente já teve aulas sobre cinemática, né? Movimentos retilíneos uniformes, movimentos retilíneos uniformemente variados. A gente já teve a nossa aula sobre hidrostática. E hoje, então, a gente chega nesse tema bem importante que é a dinâmica. Para quem não recorda, essa parte da física é aquela que traz os conceitos das 3 leis de Newton. Tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês agora, em uma janela, os conteúdos dessa aula de hoje. Só pegar aqui. Bom, gente, como já falei para vocês, então hoje o tema é dinâmica. Esse é um tópico que é bem presente na física, na parte de física da prova do Enem, porque ele traz o conceito de força aplicado em diferentes aspectos. Então, o que é essa parte da física? Então, a gente estuda aqui quais são as causas do movimento. Newton era um cidadão que se questionava bastante sobre essas causas de diversos movimentos e com isso ele criou algumas leis bem importantes que modelam vários fenômenos. Nessa parte da física, a gente vai ver as 3 leis de Newton, tá? E o conceito mais importante que está sempre presente em toda essa parte é o conceito de força. Bom, então o que seria o que engloba, o que define esse conceito de força e quais os momentos que ele está presente? Então, a força ela ocorre devido à interação entre 2 corpos. Então, eu sempre vou ter que ter 2 corpos em uma determinada situação para mim poder definir o conceito de força, tá? Essas interações elas podem ser de contato ou uma força de campo, tá? Força de campo são aquelas forças que podem atuar à distância, como, por exemplo, a força magnética, a força elétrica, a força peso, tá? Eu não preciso de contato entre 2 corpos para mim ter a definição de força numa determinada situação. Já a força de contato, como o próprio nome já diz, né? Eu preciso de um contato para que ela exista. Então, a força normal, por exemplo, que é uma força que fica perpendicular à superfície onde um corpo está posto, é uma força de contato. A força elástica é uma força de contato. A força de tração é uma força de contato. Toda aquela parte da física que envolve os pêndulos, né? Aquela parte que envolve as polias são força de contato, tá? Porque eu tenho 2 corpos em contato atuando. Então, esse conceito de força de campo e força de contato é bem presente, assim, tem algumas questões que abordam, inclusive, a teoria vinculada a essa parte da dinâmica, e são situações, assim, onde vocês deveriam identificar. Então, é bem legal vocês terem claro esse conceito com vocês. Então, a força é uma grandeza vetorial, né? A gente vai ter sempre vetores atuando sobre um corpo e a partir disso a gente vai definir, então, uma força resultante. A gente vai chegar numa explicação mais aprofundada mais adiante sobre isso. Então, esse vetor ele vai ter sempre, então, uma direção, um sentido e uma intensidade, tá? A unidade, pessoal, utilizada no SI é Newton, justamente porque foi o cara que desenvolveu as principais formulações que modelam esse fenômeno. Então, quando a gente... Aqui um exemplo, deixei ele na nossa penúltima caixinha aqui de informações importantes sobre força. Quando a gente tem, então, a gente mantém em nossa mão um objeto de 1 quilo, tá? A gente vai ter, nesse momento, uma força atuando de 10 newtons,
tá? Aqui é um exemplo sobre a nossa, sobre a força-peso, né? Então, a gente tem um objeto de 1 quilo sobre a nossa mão. Então, como a gente vai chegar pela segunda lei de Newton, que a força resultante de um movimento é sempre a sua massa versus a aceleração da gravidade, então a gente vai ter uma força em torno de 1 newton, de 10 newtons, tá? Então, o conceito de força, né, o vetor força, ele pode causar uma deformação, uma alteração no movimento ou um equilíbrio, tá? Então, tipo a balança, né, aquelas balanças mais antigas, dos armazéns mais antigos, a gente tem força-peso, até que a gente chega num equilíbrio e a gente estima, então, a massa daquele objeto, né, para poder comercializar. Então, vamos adiante. A primeira lei de Newton, pessoal, é a lei da inércia, tá? Newton, se questionando, percebeu que todo corpo ele tende a ficar em equilíbrio, tá? Permanecer em repouso, se eu não tiver uma força aplicando sobre ele, ou, tá? Se eu tiver força resultante igual a zero. O que significa isso? Se o somatório de todas as forças aplicados sobre um objeto, um corpo, for igual a zero, esse objeto tende a ficar em repouso, tá? Que eu deixei um esquema para vocês, então, que o somatório das forças sendo igual a zero, é a lei da inércia, tá? É o princípio da lei da inércia. Esse corpo, então, estando em inércia, ele pode estar de duas maneiras. O mais intuitivo da gente pensar é a questão do repouso, né? O corpo estar parado. Porém, a primeira lei de Newton também pode ser observada no movimento uniforme. Porque se eu supor um objeto se deslocando em uma velocidade constante, sem força de atrito, ele vai estar em movimento, porém, ele vai estar em inércia, né? Porque ele nunca vai, digamos, é um movimento sem fim, tá? Vamos pensar, digamos, uma situação hipotética de uma superfície extremamente lisa, sem nenhum atrito, sem nenhuma outra força atuante, aquele objeto vai se deslocar, digamos, se for um objeto, um trilho circular ali, onde ele não tenha atrito, ele vai ficar se deslocando, e aí também qualifica a lei da inércia, tá? Ele vai estar em equilíbrio, mas vai definir um movimento uniforme. Ele não vai estar efetivamente parado, porém, as somas das forças atuantes sobre aquele movimento é zero. A segunda lei de Newton, pessoal, o que nos aborda? Essa é a principal lei da dinâmica. Ela define, então, como calcular a força resultante em um sistema. Ela é chamada do princípio fundamental da dinâmica. E a sua definição é da seguinte maneira, que a força resultante, ela vai ser sempre igual à massa desse corpo versus a aceleração. Então, a partir daí, a gente tem como calcular a força resultante de um sistema. Até deixei aqui uma dica para vocês de lembrar dessa fórmula que é bem importante, e ela não vai aparecer na prova do Enem para vocês, porque ela é simples, ela não é muito complexa, não tem muitas variáveis. Então, é a física mói o aluno. Tá? É um macetezinho para vocês lembrarem de como calcular a força resultante de um sistema. Então, toda força ela é dada por essa equação, massa versus aceleração. Então, aqui eu deixei indicado para vocês que a força resultante ela é dada em Newton, né? Ou seja, quilogramas por metro por segundo ao quadrado. A massa de um corpo é dada em quilograma. E a aceleração é massa versus segundo ao quadrado. Então, a junção da multiplicação do produto da massa com a aceleração me dá o Newton, a unidade de Newton.
A força resultante, então, gente, ela é dada nesta fórmula. Opa. Porém, ela é a resultante de todas as forças atuando sobre o sistema. Então, a gente tem que analisar corpo a corpo quais são as forças que atuam nele, fazer os vetores, né? A gente vai ter um exemplo para verificar isso, fazer os vetores, e aí mais adiante a gente vai ter então a força final, a força que resulta. E a partir disso a gente aplica então o conceito de massa versus aceleração. Aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa com um carrinho de supermercado, né? Então, a força aplicada, a massa, ela é um conceito importante porque é ela que vai fazer determinar a intensidade dessa força, né? Se eu tenho um carrinho que tá sem muito produto dentro, ele tá leve, ele tá com uma massa mais a menos, a força resultante, assim, desse produto, ela vai ser menor, a força que eu aplico para me deslocar e tudo mais. Já um carrinho mais carregado, vou ter uma força um pouco maior para me poder deslocar esse objeto, tá? Por quê? Porque a aceleração da gravidade, ela é sempre na Terra, é sempre em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, nossa aceleração, ela não é modificada, a não ser num sistema que eu tenha, então, uma aceleração que eu estou... Ih, corta. Bom, gente, a segunda lei de Newton, então, ela é a lei do princípio fundamental da dinâmica. Então, ela é a principal lei que Newton desenvolveu, pois é ela que nos dá um modelo matemático de calcular uma força resultante, calcular o valor em si, né? O vetor dessa força. Então, a gente tem que é a massa vezes a aceleração da que aquele sistema está sofrendo. E então a massa é dada em quilograma, a aceleração em metros cúbicos por segundo, e a força resultante, então, é a combinação do produto dessas duas variáveis, que é dada em Newton. Tá? Eu deixei aqui uma dica para vocês lembrarem, um macete para vocês lembrarem dessa fórmula que é Física Mói o Aluno, porque ela é uma fórmula, a princípio, simples da gente lembrar, né? Então, no Enem, ela não vai ser apresentada para vocês, não vai ser dada, muito provavelmente. Então, assim, gente, aqui a gente deixou indicado um desenho que é para vocês perceberem que a aceleração, se eu quero manter uma mesma, digamos, o mesmo comportamento, a aceleração que um corpo vai sofrer tendo uma massa menos significante que outra, né, para mim ter uma força resultante igual, vai ser de acordo com sua massa, né? Então, a massa, ela é um fenômeno que vai definir grande parte da força resultante. Então, eu vou ter uma força aplicada maior, né? Quando eu tiver uma massa maior, porque daí eu já vou ter uma força-peso aí agregada, onde vai entrar no meu sistema que eu vou ter que considerar no meu exercício. Força resultante, então, a gente é bem importante a gente sempre lembrar que, assim, ó, a gente tem que primeiro analisar a situação. Eu sempre uso aquele exemplo dos blocos, que a gente vai fazer um exercício lá no final, a gente analisar todas as forças que estão sendo aplicadas nesse bloco para ver o que resulta. Porque só depois eu eliminar todas as forças que são, digamos, anuladas por alguma outra força, que eu consigo fazer o cálculo efetivo da segunda lei de Newton, que é a massa vezes a aceleração. Então, eu preciso analisar, primeiramente, sempre a força resultante. Então, o que resulta? Eu tenho uma força sendo aplicada por aquele bloco, eu tenho uma força normal, eu tenho uma força peso. Então,
tudo tem que ser considerado. Depois de eu analisar todas as forças atuantes no sistema, sim, que eu vou conseguir definir valor para a minha força resultante. A terceira lei de Newton, que é bem importante também, que a gente sempre vai utilizar, é a lei da ação e reação. É bem comum, né, no nosso cotidiano, a gente usa bastante esse conceito, é a lei de Newton, né, ação e reação, tudo que tu joga para o mundo te devolve. E realmente é bem nesse sentido que Newton trouxe essa terceira lei. Por quê, gente? Se eu dou um soco numa parede, a força que eu apliquei na parede é a mesma força que a parede vai devolver na minha mão, que dói, que machuca. Então, o que acontece? A gente não tem sempre a anulação, digamos, desse movimento, porque justamente essas forças ocorrem em corpos distintos. Se ocorressem no mesmo tipo de corpo, eu não vou ter movimento, vou me manter parado. Então, se eu estou aplicando uma força em um local onde aquele local tem a mesma característica e me devolve a força, eu não vou ter movimento, né? Agora, como exemplo de novo de uma pessoa empurrando um carrinho de supermercado, a força que essa pessoa aplica no carrinho, o carrinho devolve. Porém, a resistência que essa pessoa afere sobre essa força que retorna para ela é muito maior do que a resistência que o carrinho está tendo em relação à força aplicada pela pessoa. Então, eu vou ter movimento, tá? Então, essas forças, elas sempre vão ter mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos. Então, se eu estou trabalhando no eixo Y, eu vou ter sempre essa direção das duas forças, ação e reação. Se eu estou trabalhando no eixo X, né, na horizontal, eu vou ter sempre a mesma direção, porém os sentidos vão ser opostos, tá? E a intensidade vai ser equivalente. Novamente, vale lembrar daquele conceito dos blocos, né? Se eu empurro um bloco aqui, eu tenho um bloquinho do lado, a força que esse bloco está aplicando sobre aquele é a mesma que o segundo bloco vai aplicar sobre o primeiro. Bom, gente, então dentro dessa parte, a gente tem algumas interações bem importantes, tá? Algumas aplicações de força. A primeira aplicação é a força-peso, tá? Então, a força-peso digamos, é bem intuitiva para a gente está bem acostumado a utilizar ela aí no mundo da física e no nosso cotidiano, que ela é dada, então, pela simbologia de P, e ela, ao invés de massa versus a aceleração, nesse caso, a aceleração vai ser a gravidade. Então, todo o corpo, ele vai ter uma força-peso atuando sobre ele, tá? Independente se ele estiver sobre uma superfície ou como nessa representação aqui ele está em queda livre, vou ter uma força-peso atuando ali. Então, a força-peso, ela é uma força muito importante na física. E ela é sempre dada, né, na direção central em relação à Terra. Tá? Então, a força-peso, o vetor dela é sempre indicando a direção central em relação à Terra. Tá? A segunda interação aqui é a força normal. Essa já é uma força que vai ser aparente, vai acontecer quando o meu corpo, o meu objeto, estiver sobre uma superfície. Ela é uma força de 90 graus, é um ângulo, ela se forma em 90 graus, sempre com a superfície que ela é posta. Que é o que, gente? É a força de reação, né? Tá? Então, esse objeto, ele aplica uma força peso sobre essa superfície e ele vai ter uma reação, que é a força normal. Então, como toda ação tem sua reação, a força normal é uma reação a essa força-peso. Porém, ela não vai ser sempre contrário da força-peso, aí que a gente tem que entender, porque ela é contrária à superfície. A superfície é que está devolvendo essa força a ela. Então, a força-peso é sempre central, né, à Terra. E a força normal, ela é 90 graus com a superfície que ela está posta. Então, quando a gente vê um objeto num plano inclinado, a gente consegue perceber a diferença. A força-peso, ela estaria assim, ó. Ela estaria central à Terra. E a força normal, ela não está direcionada retinha para cima, né? E sim 90 graus
a essa superfície. Não vou ter força normal quando eu tiver um objeto em queda livre, por exemplo, ele não está posto sobre uma superfície. Então, eu não tenho força normal atuando nesse sistema, tá? Outra força super importante que cai bastante em provas de vestibular e Enem são a força de atração, tá? Que é a força aplicada pelos fios, cordas, tirantes, cabos, etc. Essa é uma força bem utilizável, né, gente? Porque ela é uma força bem facilitadora no cotidiano. A força de tração, ela nos facilita bastante, por exemplo, quando tu vai carregar alguma coisa, um guincho, né? Ele utiliza um pêndulo, né? Ele utiliza uma corda, porque essa corda, ela traciona essa força e ela facilita, né? Ela dá ela subdivide a força aplicada, então ela é uma facilitadora. Aqui eu deixei um exemplo num desenho de vocês, por exemplo, erguer uma pessoa, pegar e erguer uma pessoa é muito difícil, mas se ela estiver sobre uma polia, eu consigo, às vezes, sem nem muito esforço, conseguir deslocar, né, o peso todo dessa pessoa. É bem comum aparecer em questões com blocos, né? Aqui a gente tem uma polia fixa, aqui a gente tem uma polia móvel. Então, aqui eu tenho uma força-pesa atuando, né, gente? E aqui eu vou ter a força de tração. A força de tração, ela tá sempre na minha corda, no meu fio ali, da minha determinada situação. Outra coisa que é bem importante nessa parte do conteúdo, gente, é o plano inclinado, tá? Então, quando a gente tem uma situação que a gente tem que analisar, um exercício que tenha um plano inclinado, a gente sempre vai ter que desmembrar as forças atuando sobre esse corpo num sistema de coordenadas. Por quê, né? Aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho um bloco num plano inclinado, num ângulo no θ. A força-pesa dele, ela está aqui por esse valor. Porém, eu não consigo analisar aqui. Eu vou ter que desmembrar essa força-peso em P de X e P de Y, nesse sistema de coordenadas. E aí, sim, eu consigo fazer o cálculo, né? Geralmente, gente, então assim, ó, nessas situações, eu vou ter um facilitador, porque a minha força em Y, ela vai ser exatamente a força correspondente à força normal no seu sentido oposto. Ele vai ser a reação da força normal. Tá? Então, elas vão se anular. E nessa situação, então, eu vou ter P em X como sendo a força que vai me dar o meu movimento e a análise de todo esse comportamento. Como demonstrei aqui, ó. Então, a P de X, ela vai ser sempre demonstrada como a minha P inicial, né? Aquela P em θ, né? Então, eu vou fazer a P versus o seno de θ. E, para mim saber a P em Y, eu vou ter P versus cosseno de θ. Essas relações aqui, elas saem lá de triângulo retângulo, né? Das relações trigonométricas do triângulo retângulo. É a mesma maneira da gente analisar a velocidade de um movimento oblíquo. Então, vem do mesmo princípio, tá bem? Aqui, então, a minha força normal, ela vai ser correspondente à minha P de Y. Logo, então, a força normal, ela é equivalente a P cosseno de θ, tá? E a P de X, ela vai ser, então, dada, né, sempre como a força resultante em massa vezes a aceleração. No entanto, como P de X é P vezes seno de θ, eu vou ter, então, que massa vezes gravidade vezes seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Aqui, gente, é uma aplicação já da força-peso aberta, tá? Eu já abri ela, porque daí eu já consigo definir um cálculo. Quando eu tenho uma situação num plano inclinado, eu já consigo extrair diretamente a fórmula de aceleração desse objeto. Por quê? Porque como a força-peso é massa vezes aceleração, e eu tenho
massa vezes a gravidade, desculpa, e eu tenho massa vezes a aceleração aqui do outro lado, eu já consigo definir, então, uma fórmula para gravidade vezes, para aceleração, que é a gravidade vezes c no dθ. Então, aqui eu deixei definido para vocês umas táticas para vocês resolverem problemas, tá? Gente, assim, é tipo um roteiro, uma fórmula para formulinha de bolo, porque dessa forma, a gente não vai ter grandes dificuldades para analisar um exercício. Então, a gente vai sempre fazer um esquema, um desenho, não importa, na física, tu tem que imaginar isso na tua cabeça, fazer direitinho todas as etapas, tá? Para poder esquematizar ali a tua situação e aí ir analisando. Segundo, escolher um sistema de referência, né? Ou seja, um sistema de coordenadas, né? Sempre botar esse teu desenho em x e y e ver o que está acontecendo em x e o que está acontecendo em y. Depois vocês vão isolar todos os corpos e fazer um diagrama das forças que estão atuando em cada um desses corpos. Aqui vem a questão dos blocos, né? Porque se eu tenho um bloco do ladinho do outro, ou a questão das polias, essa e aqui. Então, eu analiso um corpo a corpo para mim poder ver qual é a força resultante em cada um deles e aí depois poder comparar as duas coisas no movimento como um todo, num sistema como um todo, né? Aqui deixei uma dica, né, para vocês lembrar que se o corpo tem massa, então eu vou ter uma força-peso, né? E se o corpo está em contato com alguma superfície, eu vou ter uma força normal. E se existem fios ou alguma coisa nesse sistema, existirá uma força de tração. Para você sempre vincular essas três aplicações aí, verificar se elas existem ou não no sistema que vocês estão se dispondo a resolver. Outra tática importante é achar as componentes de cada força, tá, ao longo dos seus eixos. Então, verificar o que está no eixo X, o que está no eixo Y, né, para ver se não tem coisas que se anulam, talvez. Aí, o quinto passo é vocês aplicar a segunda lei, né, para resolver realmente, fazer o cálculo de cada uma dessas forças atuantes que vocês perceberam depois de todas essas análises. E, por último, sempre, né, gente, se questionar, analisar os resultados e se perguntar se faz sentido, né? Porque às vezes a gente resolve rápido um negócio, mas quando vai perceber, o negócio não faz muito sentido. Então, sempre tem que buscar analisar, verificar se o que eu fiz faz sentido. Vamos, então, ver um exercício resolvido aqui. A gente tem essa figura ali e ela mostra, então, 3 caixotes. Tem o primeiro com 45 quilos. Então, aqui eu já sei que tem uma força-peso aí atuando, né? Eu tenho no bloco 2, 22 quilos. E no bloco 3, 33 quilogramas. Todos eles estão apoiados sobre uma superfície. Logo, existe força normal aqui. E sem atrito. Então, eu não vou considerar atrito como uma força atuante aqui nesse sistema. Uma força horizontal de intensidade de 50 newtons empurra esses caixotes para a direita. Então, desloca tudo para a direita, que é esse vetor F aqui em vermelho. Tá me perguntando, então, a aceleração adquirida por esses caixotes, então, qual é a aceleração do movimento como um todo, tá, gente? Deslocamento dos 3 blocos. A força exercita por M2 em M3, então, qual é a força que sai daqui e consegue chegar aqui no M3? E qual é a força que sai do 1 e consegue chegar aqui em 2? Qual é a força resultante desse bloco para empurrar esse aqui? Então, qual é a nossa primeira etapa, seguindo aqueles passos anteriores? A nossa primeira etapa é fazer um esquema, um desenho sobre essa situação. Nesse caso aqui, a própria questão já nos deu um esquema, né, um desenho. O passo 2, ele então, a gente
pôr esse desenho num sistema de coordenadas, né? Analisar o que está em X e o que está em Y. A gente só pôs aqui desenhando. O meu passo 3, que é um dos mais importantes, porque eu não posso me esquecer de considerar força alguma atuante sobre esse sistema, é aquele que a gente isola cada bloco, cada corpo e vê de forma particular o que está sendo atuante em cada um deles. Então, no primeiro bloco, eu tenho aquela força, né, externa, aquele vetor de 50 newtons, atuando, né, aqui. Eu tenho a minha força-peso, mas como ele está apoiado sobre uma superfície, eu tenho a força normal, né? Então, essa força, ela é da mesma intensidade, é a minha reação à força-peso. E eu tenho, então, a força do meu bloco 2 atuando no meu bloco 1. No bloco 2, eu tenho a força resultante de 1 em 2. Então, eu tenho a força do bloco 1 em 2. Mesma coisa, força-peso, força normal. E tenho a força do bloco 3, que está aplicada aqui, atuando no bloco 2. No bloco 3, eu tenho força-peso, força normal. E tenho o bloco 2 atuando no bloco 3, a força resultante de 2 em 3. Aqui já não tem uma força desse lado, porque aqui ele é livre, né, gente? Ele não tem um outro bloco atuando nesse sistema. Então, o passo 4 é, então, eu achar as componentes de cada força ao longo desses eixos de coordenadas no sistema escolhido. E caso essas forças estejam em direção diferente nesse sistema, e nesse caso todas as forças estão na direção dos eixos das coordenadas. Então, aqui a gente vai analisar, então, essa questão das intensidades mesmo, ver o que a gente consegue anular. E aí, no passo 5, a gente aplica a segunda lei de Newton para cada corpo e cada direção nesse sistema. Aqui, como a gente já vinha falando, analisando cada bloco, a gente tem que as forças pesos e as forças normais, então, no eixo Y, a força resultante ela vai ser zero, porque elas estão se anulando, as forças presentes nessa direção, elas se anulam, tá? Então, vai nos restar aplicar a segunda lei de Newton no eixo X, tá? Bom, fazendo, então, essas... separando um sisteminha das forças atuantes no eixo X, eu chego que o corpo 1 ele tem aquela força externa, né, a força de 50 newtons, menos a força de 2 em 1. E isso é igual ao quê? A massa do meu bloco versus a aceleração desse sistema que eu ainda não conheço. No corpo 2, eu tenho, então, que a força de 1 em 2, a força resultante, né, menos a força de 3 em 2, igual a massa do meu bloco 2, versus a aceleração, que eu também não sei. Mesma coisa para o corpo 3. A força de 2 em 3 igual a massa do bloco 3 versus a aceleração que eu não conheço. Então, assim, pelo princípio de ação e reação, a gente já consegue eliminar algumas coisas aqui e facilitar o nosso cálculo. Por quê? Porque a força de 2 em 1 ela é equivalente à de 1 em 2. Então, a força de 2 em 1 ela é equivalente a essa força aqui, porque ela tá é lei de ação e reação. Então, elas se anulam nesse sistema, né, gente? A mesma coisa que a força de 3 em 2 é equivalente à de 2 em 3. Então, de 3 em 2 e 2 em 3 é ação e reação. Então, elas se anulam. Com isso, eu cortando essas forças desse sistema, me resulta, então, a força externa, né, que estava sendo aplicada no primeiro bloco, é igual a M1 versus aceleração, mais M2 versus aceleração, mais M3 versus aceleração. Aqui eu já deixei de uma forma simplificada, ou seja, eu coloquei a minha aceleração em evidência. Por quê? Porque eu somei a força resultante de todos os 3 blocos, é a soma de cada uma dessas equações, né? Dessa forma, eu consigo definir que
essa fórmula, ela é desta maneira aqui, tá ok? Qual que era a primeira pergunta? Era qual que era a aceleração adquirida por esses caixotes? Bom, eu já cheguei numa fórmula onde eu conheço o valor dessa força aqui, que são 50 newtons, eu tenho o valor das massas, né, de cada um desses blocos, então a variável que me sobra é justamente a aceleração, que é o que eu estou tentando descobrir. Substituindo os valores aqui, eu encontro então que a minha aceleração é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. O que eu consigo definir dessa maneira, então? Bom, se eu tenho a aceleração, eu já sei definir a força de cada uma dessas forças atuantes no sistema, porque eu tenho a massa e eu tenho a aceleração, então agora de todo o sistema fica mais simples. Logo, na letra B, pedia para a gente descobrir qual era o valor da força exercida por M2 em M3. Como que eu faço isso, então? É a força de 2 em 3. A força de 2 em 3, para a gente relembrar aqui, ó, é essa força aqui. Então, como que eu vou calcular ela, gente? Eu vou ter a massa do bloco 3 versus a aceleração. Fazendo a multiplicação, eu tenho 16,5 newtons. Na letra C, a gente tem ele nos pede para calcular a força exercida de M1 em M2. Então, como que é a força resultante do bloco 1 em M2? É aquela força externa aplicada menos a força de 2 em 1. Logo, é 50 menos F de 2 em 1, que é igual a massa de 1 vezes a aceleração. Então, a força de 2 em 1, ela é igual a 45 vezes 0,5, que é a aceleração, menos os 50 newtons, que é externo, isso me sobra menos 27,5. Logo, se eu fazer uma multiplicação aqui por menos 1, eu vou ter que a força de 2 em 1 é igual à força de 1 e 2, que é 27,5 newtons. Gente, é mais difícil de a gente verificar, né, etapa a etapa, de forma sem uma interação direta com vocês na explicação, sempre vocês poderem tirarem suas dúvidas em tempo real, mas eu vou disponibilizar todo esse material para vocês, para que vocês possam olhar com calma, resolver da sua maneira esse exercício, porque a partir dele o que tem que ficar bem claro para vocês, bem nítido, as etapas, o passo a passo de como analisar força a força, de como identificar cada força que atua nesse sistema. Como eu falei antes, essa é uma parte bem importante da física, ela é bem presente na prova do Enem, então vou ficar à disposição para vocês tirarem suas dúvidas, vocês perceberem o que é que ficou mais difícil de entender, mas o que eu espero é que os conceitos das 3 leis de Newton tenham ficado de maneira bem clara, bem esclarecida para vocês, porque esse tem que estar na ponta da língua no dia da prova, tá bem? Bons estudos, eu vou preparar uma lista de exercícios só com questões de Enem dessa parte, e aí a gente vai discutindo sobre ela no decorrer do curso. Abraço para todo mundo.